Imagine um povo escolhido, guiado por milagres, prestes a entrar na Terra Prometida. Após 40 anos de jornada pelo deserto, a vitória parecia certa. Mas, e se a maior ameaça não viesse de exércitos inimigos, e sim de uma sedução sutil, quase invisível, capaz de destruir a alma de uma nação inteira? Prepare-se para mergulhar numa das passagens mais impactantes do Antigo Testamento. Uma história de tentação, traição e as consequências devastadoras da idolatria que se desenrolou em um lugar chamado Peor. O que aconteceu ali foi tão grave que provocou a fúria divina e mudou o destino de milhares. Fique conosco para desvendar os segredos de Números 25 e descobrir lições eternas sobre fidelidade e compromisso com Deus. A jornada de Israel estava quase no fim. Acampados nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, de frente para Jericó, o povo esperava a ordem final para conquistar a terra. Contudo, foi neste momento de grande expectativa que uma sombra perigosa começou a se infiltrar. Os moabitas, vendo que não podiam vencer Israel pela força, usaram uma estratégia muito mais traiçoeira: a sedução. Eles convidaram os homens de Israel para suas festas. E aos poucos, os israelitas começaram a se misturar, a comer de suas ofertas e, o mais grave de tudo, a se prostrar diante de seus deuses. Foi assim que Israel se uniu a Baal Peor. Números capítulo 25, versículos 1 e 2 nos dizem: E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. A promiscuidade e a idolatria caminharam de mãos dadas, corrompendo o coração do povo que havia testemunhado o poder de Deus de forma tão íntima. A gravidade dessa transgressão é imensa. Israel, que havia sido libertado da escravidão, alimentado no deserto e guardado por Deus, estava agora traindo essa aliança sagrada. Eles estavam se comprometendo com deuses estranhos, feitos por mãos humanas, abandonando o Deus vivo que os havia escolhido. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel. A fidelidade de Deus exigia uma resposta à infidelidade de seu povo. A consequência imediata foi uma praga terrível que começou a se alastrar pelo acampamento, matando milhares de pessoas. Moisés, o líder que havia suportado tanto por esse povo, estava diante de mais uma crise catastrófica. O Senhor deu uma ordem clara a Moisés em Números 25, versículo 4. Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, para que a ardente ira do Senhor se desvie de Israel. Era uma medida drástica que demonstrava a seriedade do pecado. Enquanto Moisés e os líderes lamentavam a situação, à entrada da tenda da congregação, e a praga ceifava vidas, um ato de extrema audácia e blasfêmia ocorreu diante dos olhos de todos. Um homem israelita trouxe para sua tenda uma mulher midianita à vista de Moisés e de toda a congregação. Esse ato não foi apenas um pecado individual, mas um desafio público à santidade de Deus e à liderança de Moisés. Ele representava o ápice da rebelião e do descaso com a lei divina. Nesse momento crítico, surge Finéias, filho de Eleazar, neto do sumo sacerdote Arão. Movido por um zelo fervoroso pelo Senhor, ele não hesitou. Números 25, versículos 7 e 8 registram: Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote levantou-se do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher pelo ventre. Assim, a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Foi um ato de justiça imediata e severa que demonstrou a urgência da situação e o compromisso inabalável de Finéias com a santidade de Deus. O ato de Finéias foi decisivo. A praga, que já tinha ceifado a vida de 24 mil pessoas, foi finalmente detida.
Deus reconheceu o zelo de Finéias e em Números 25, versículos 11 a 13 declara: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo entre eles, de modo que não os consumi no meu zelo. Portanto, dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Deus fez uma aliança de paz com Finéias, assegurando um sacerdócio perpétuo para sua linhagem. Esse episódio destaca não apenas a gravidade da idolatria, mas também a importância do zelo pela santidade de Deus e as bênçãos que vêm desse tipo de compromisso. A história de Peor é um lembrete vívido das consequências terríveis do pecado e da importância de se manter fiel ao Senhor em todas as circunstâncias. A história da idolatria em Peor é um espelho para nós hoje. Ela nos alerta sobre os perigos da complacência espiritual e da mistura com valores que nos afastam de Deus. A sedução para o pecado muitas vezes não vem com um rugido, mas com um convite sutil para aproveitar a vida, para se encaixar, para experimentar algo novo, que gradualmente nos distancia da pureza e da santidade que Deus espera de nós. Assim como os israelitas foram tentados pelos moabitas e midianitas, somos constantemente confrontados com influências que buscam corromper nossa fé e desviar nossos corações do único Deus verdadeiro. Que a atitude de Finéias nos inspire a ter um zelo santo e inegociável pela verdade e pela justiça de Deus em nossas vidas. Para refletir, quantas vezes, como os israelitas, nos permitimos ser seduzidos por distrações, por prazeres momentâneos ou por compromissos que nos afastam da nossa verdadeira identidade em Cristo? O zelo de Finéias nos lembra que a fidelidade a Deus deve ser inabalável, mesmo quando tudo ao redor parece ceder. É um chamado para vigilância e coragem espiritual. Que possamos aprender com Peor a importância de guardar nossos corações e mentes, resistindo às tentações e buscando viver uma vida que honre e glorifique o nome do Senhor. Se esta história impactou você e te fez refletir sobre sua própria caminhada, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos que trazem as mais poderosas histórias da Bíblia. Ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Sua participação nos ajuda a levar a palavra de Deus a muito mais corações.